Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Eva e estou há 6 meses viajando sozinha de mochilão, vivendo muito mais como uma local do que como uma turista. E aqui eu compartilho o que essa escolha me mostra, todos os perrengues, as conexões reais no caminho, as interações culturais e muito, mas muito aprendizado. Acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar um pouco das minhas 10 horas e meia de viagem sozinha e sem internet. Um pequeno perrengue. Ontem, uma amiga me mandou uma mensagem dizendo que, por que tu não compartilha mais? Compartilha porque tem gente que quer saber como é que tá sendo a tua viagem. E além disso, tem pessoas que não têm coragem de fazer o que querem, simplesmente de dar o primeiro passo, de colocar em movimento mesmo sem ter tudo certo, ou mesmo sem ter toda a viagem planejada, ou todo o dinheiro exato como o ChatGPT indicou. Batidão. Acabei de vir de umas 5 horas de viagem, de Calipite pra cá, e aí de moto, de trilha, mais ônibus como esse, e aí agora mais umas 4, 5 horas até o Eligama. E aí a minha amiga falou, tem pessoas que não têm essa coragem que tem pessoas que querem viajar, querem explorar, mas não tem pessoas próximas da realidade delas que fazem algo como tu tá fazendo, foi o áudio que ela me mandou. E aí, eu tô na minha realidade aqui, por eu já ter passado por alguns países, algumas cidades e culturas assim, muito locais, eu me adapto muito rapidamente e eu vejo aquela realidade como natural pra mim em questão de pouquíssimos dias. Então, por um momento, eu quero vivenciar mais o que eu estou vivendo mesmo, por isso que eu também evito ficar muito em rede social ou perder muito tempo com isso. Eu busco estar mais em contato com a cultura local e eu normalizo. Então, na minha cabeça, não, isso aqui é comum, as pessoas devem saber como é, mas na verdade não. Então eu quero compartilhar o que eu estou vivendo, porque eu poderia ter pago 1.200 rupias para poder ir no ônibus assim, com um ar-condicionado, um ônibus confortável, para viajar umas 4 horas, tranquila, talvez eu até tinha internet. Mas não, eu decidi entrar nesse ônibus aqui, que vai pra Matara, que me disseram ali que eu paro em Matara e de lá eu pego um outro ônibus pra ir pra Eligama. E foi o que me disseram, porque eu esqueci de marcar as cidades que tem no caminho, que eu gosto de ter, pelo menos ter uma noção de qual cidade tem no caminho, de onde que eu tô até pra onde eu vou, se eu tô ao mesmo tempo que eu tô viajando, pra conferir se eu tô no caminho certo. Assim como a gente pega Uber, né? Às vezes manda pra um lugar aleatório, então a gente confere. Porém, dessa vez eu esqueci e eu também tô sem internet, porque agora que eu lembrei que eu deveria ter passado na loja de SIM card. Todo lugar que eu vou, que a gente precisa comprar um chip de celular, é preciso mostrar o passaporte pra ele tirar foto. Só que naquele dia eu não tava com passaporte, eu tava só com foto do passaporte. E aí eu mostrei apenas meu celular pra pessoa fazer a foto. Mas acho que não saiu direito e não aceitaram. Então, 2 dias depois de eu ter comprado e bem no dia que eu saí de Negombo, parou de funcionar. Então eu preciso ir numa loja oficial novamente pra consertar isso, pra ver o que eu posso fazer. Porque eu tava numa fila de pescadores, assim, pouquíssimos turistas. Eu vi apenas um turista ainda. Uma semana e meia que eu tava lá, eu vi um turista além de mim. E bom, lá é uma cidade de menos de 10 mil habitantes e não tem muitas lojas, não tem lojas oficiais, assim. Longe de ter fast food. Então, eu tava esperando pra vir pra cidade grande, mas agora eu já acabei de pegar o ônibus. Esqueci que eu precisava passar nessa loja. Mas bom, agora então eu vou pra Matara. Vou pra Matara pra pegar um outro ônibus pra ir pra Eligama. E eu acredito neles. É isso. A gente precisa acreditar nas pessoas. E antes disso, antes de acreditar, eu preciso escutar a intuição.
Então acredito que um dos maiores aprendizados até hoje na minha viagem, viajando por 6 meses, foi aprender a escutar a minha intuição. E eu tenho coragem a partir disso. Eu acredito muito na minha intuição. Eu fiquei mais sensível por não conseguir falar um inglês decente. Eu tive que trabalhar outras coisas, outros sentidos, além da linguagem. Então consegui desenvolver essa sensibilidade. Eu até precisava de um fone de ouvido, mas quero comprar um pra durar. Porque o meu caiu na água umas 3 vezes e caiu na areia esses dias e agora incenso. As pessoas aqui dizem sim e também se comunicam querendo dizer inúmeras coisas. Só movimentando a cabeça. Quer ir para um lado, quer ir para o outro. Você vai ficar, eu vou ficar e você vai. Ai, eu tô muito suada e eu também tô naqueles dias. E aí, sorte que eu tô com calça preta e isso aqui é de plástico, porque o negócio tá feio. E bom, mesmo que eu não tinha internet pra saber qual ônibus que eu tinha que pegar ou pra onde que vai esse ônibus, eu confiei nas pessoas que estavam trabalhando por aqui e também perguntei pra mais de uma pessoa, né? Perguntei pra mais de uma pessoa, de motorista de ônibus, assim. 3 pessoas me falaram a mesma coisa. Uma me cobrou 1.200, e outro ônibus com ar-condicionado. E esse aqui não me cobrou, ainda não me falou o valor. Mas e se ele me cobrar mais que 500, eu não vou pagar não. E é isso. E quanto ao medo, às vezes eu tenho medo. Às vezes eu falo com a minha família, que trabalha em hospital, e eles me colocam muito medo. Assim, desde pequena eles falam sobre coisas ruins que podem me acontecer, que eu preciso ter cuidado e que eu devo pensar muito antes de fazer alguma coisa. E aí, bom, não sei o que aconteceu, mas eu decidi ser diferente. Decidi ser mais positiva, decidi ver o que faz sentido ou não. Decidi encarar esse medo também. É normal ter medo, mas também você pode normalizar encarar esse medo, que é o que eu tô fazendo. Enquanto eu limpo meu suor, aproveita para curtir, para se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, e também comentar o que você achou mais interessante e gostaria de ver por aqui também. Compartilha com quem... Eu juro que eu tomei banho hoje de manhã. Eu juro. Fiquei pensando em como seria se eu tivesse pegado o ônibus com ar-condicionado. Mas aí seria totalmente diferente disso. Acho que essa é a forma mais divertida e mais autêntica para viajar, porque é assim que eu vejo como que a maioria das pessoas que moram aqui vivem. E eu acho engraçado que eu vejo eles discutirem muito entre os motoristas, os cobradores. Parece até um passatempo para eles. Além de viajar de um jeito autêntico, também economiza. 530 passagem pra lá. Aceitei 530. E agora eu entendi o quão suja, quão poluído é esse ar. Eu limpei super minhas unhas antes de sair do resort. E aí... acabo de saber que o ônibus estava cheio assim porque amanhã é um feriado budista. E aí em todo o país eles estão de folga e vão comemorar com a sua família. E bom, olha só que horas são. Saí do resort eram 7 horas e agora são... Eu pensei que eu me
sujeitaria a pegar 10 horas de ônibus público no início do ciclo. Tá sendo uma experiência interessante, devo dizer. Até que não tá tão difícil quanto se eu parasse pra pensar sobre isso, pra imaginar, acho que eu não viria. Agora eu tô vendo os bambus no meio da praia ali que o pessoal pesca. Agora eu não tô pescando, mas quem sabe mais tarde. Tem pescadores que ficam apoiados assim em um bambu para pescar subindo do mar. O interessante aqui é que eu sou a única turista. E agora sim eu tô começando a ver outros turistas. Ai, a vibe do surf. Acho que eu vou alugar uma moto por aqui. Agora sim. Após 10 horas e meia de viagem de ônibus público, finalmente cheguei no hostel. E só escuto pássaros. Será que os pássaros que vão me atender aqui? Olha só esse lugar. Cozinha compartilhada. E acho que aqui é um dos quartos. Acho que eu vou escolher esse aqui, se eu puder escolher. E assim que eu cheguei, fui tomar um banho, porque, eu tava preta de sujeira. E aí, eu tomei 3 vezes banho, assim, no mesmo tempo. Porque a sujeira não saía. Eu tomava banho, eu ia me secar, tipo, banho de 10 minutos. E aí eu passava a toalha, e eu, tipo, esfregando, assim. Eu passava a toalha e saía preto. Eu falei, meu Deus, muito suja, muito suja. Eu só fiquei fora de ônibus, foi a primeira viagem, que foi de 1 hora de moto, mas era tipo no campus. No campo eu digo, tinha estrada, mas era um lugar assim, não poluído assim como cidade grande, que é Colombo, né, que eu passei. Um negócio que até que enfim que eu comi, que também passei o dia assim com um iogurte e uma aveia. E eu pedi Sri Lanka Kotu, que é um prato tradicional daqui. Tem ovo, tem repolho, tem muito olho poró, do jeito que eu gosto, cenoura e dizem que tem frango, mas eu ainda não encontrei. E aí também eu comprei um grão de bico à parte. Eu tava comendo de garfo e colher que me ofereceram aqui, mas daí eu pensei, peraí, eles não comem assim. Eles comem com as mãos. E aí, então vamos comer com a mão. Essa comida aqui tá super saborosa. E é muito melhor que em muito restaurante. Sério, vai por mim. Eu já comi muita comida local em Sri Lanka, em Tailândia, na Malásia, e devo dizer que inúmeras vezes eu me surpreendi positivamente e vi que, muito melhor que muito restaurante caro. Então, vou continuar comprando e comendo de locais. Rodincana. Bom, como vocês puderam ver, foi um perrengue sim. Muitas horas de viagem e com ônibus público, nossa, muito calor, muita poluição. E, bom, foi interessante assim ver como as pessoas se deslocam. A maioria das pessoas vivem assim, nesse dia a dia, assim, com o ônibus, né? Ainda era feriado, então o ônibus ficou cheio. E aí eu pude trocar, assim, uma palavra ou outra, assim. As pessoas também, muito simples, tinham inglês muito básico, assim como o meu. Então, né, a gente se entende ali no nível. E foi ainda tenso também por estar naqueles dias e parar na estação que tinha um banheiro que tava assim, ó... É comum aqui, né? Pessoas não usam papel higiênico.
E o banheiro todo molhado, banheiro, a patente no chão, assim. Vou até procurar uma foto se eu encontro, coloco aqui. E, bom, mas foi uma experiência interessante. Então se inscreve no canal para continuar acompanhando as minhas aventuras, os meus perrengues, as conexões reais que tem pelo caminho. E comenta o que você achou, se você já teve também uma viagem assim, um perrengue assim de viagem longa, que eu vou adorar saber, vou responder tudo. Compartilha com quem também quer explorar com propósito. Tchau!